Olá, muito boa tarde a todos. O meu nome é Carlos Guimarães Pinto. É um prazer para mim estar novamente aqui ao final do dia no canal A Cor do Dinheiro. Hoje vou voltar a falar da indústria dos combustíveis, porque tem havido muita confusão. Acho que por esta altura a maior parte das pessoas já percebeu, pelo menos aqueles que poderiam perceber, que não houve um aumento das margens a seguir à redução dos impostos e que efetivamente a redução do ISP resultou num preço inferior ao que teria sido se não houvesse essa redução do ISP. Portanto, nós hoje temos um preço 15 cêntimos ou 16 cêntimos inferior ao que seria se, mantendo as margens, não tivesse havido a descida do imposto. Mas agora as pessoas depois vêm falar de muitas outras questões que convém esclarecer, e isto esclarece explicando como é que funciona a indústria dos combustíveis. Assim, nós temos primeiro a parte da exploração do petróleo. Grande parte das grandes empresas de combustíveis têm uma exploração de petróleo, como acontece com a Galp e por aí fora. Estas explorações de petróleo, normalmente o petróleo é explorado sempre a preços mais ou menos iguais. Ou seja, ir buscar um barril de petróleo custa-se permanentemente mais ou menos o mesmo. Mas o preço do petróleo pode aumentar ou reduzir. O que é que isto quer dizer? Que quando o preço do petróleo aumenta, quem tem a exploração de petróleo passa a ganhar mais dinheiro. E é por isso que existe uma coisa chamada OPEC ou OPEC Plus, que são os países produtores de petróleo que acordam entre si a quantidade de petróleo que vão colocar no mercado para garantirem que o preço está elevado. E os custos da exploração de petróleo podem variar imenso. A Arábia Saudita tem um custo muito, muito baixo, não sei exatamente quanto, mas andar ali à volta pelos $20 por barril de petróleo, enquanto nos Estados Unidos há empresas de exploração de petróleo que, para explorarem o petróleo que o petróleo tem que estar acima de $50 ou algo assim. Portanto, à medida que o preço do petróleo aumenta, como os custos de exploração são mais ou menos os mesmos, o que acontece é que as empresas que têm explorações de petróleo passam a ganhar mais dinheiro. Depois esse petróleo sai da exploração e vai para as refinarias. Das refinarias sai um conjunto de derivados do petróleo, gasóleo, gasolina, jet fuel, uma série de coisas que saem do processo de refinação do petróleo. Mais uma vez, aquilo que sai do processo de refinação, ou seja, gasóleo e gasolina, está exposto a preços internacionais, a mercados internacionais. Portanto, o preço do gasóleo, uma refinaria em Portugal pode vender o seu gasóleo para os postos de combustível em Portugal, como pode vender para os postos de combustível em Espanha, ou nos Estados Unidos, ou algo desse género. Aliás, a refinaria de Sines, portanto, a Galp, vende muito daquilo que produz, portanto, de gasolina, para fora do país, para outros países. Portanto, nós temos a primeira parte, a exploração de petróleo. Quem explora o petróleo depois vende a quem o refina. Não precisam ser exatamente os mesmos. A Galp compra muito petróleo, que não é a própria Galp que explora. Às vezes, muitas vezes acontece uma empresa explorar e também refinar, mas também acontece muitas vezes só explorar ou só refinar em alguns países. E depois da refinação há ainda uma terceira parte, que é a distribuição, que é aquilo que acontece em cada país. Nós, em Portugal, temos imensas empresas a fazer distribuição de combustíveis. Temos desde os supermercados que fazem isso, até as gasolineiras mais baratas, ou que não têm a sua própria exploração, refinação, a PRI, por exemplo. E temos também a própria empresa que faz a refinação, a Galp, por exemplo, ou a BP, que não faz refinação em Portugal, mas também faz a refinação noutros sítios. Temos, na distribuição, temos empresas que fazem de vários tipos. Empresas que só fazem distribuição, empresas que fazem distribuição e refinação, e empresas como a Galp, que fazem distribuição, refinação e exploração. Porquê é que eu quis trazer isto? Porque, a propósito da conversa sobre as margens, houve alguém que se lembrou de vir a dizer mas a Galp teve um aumento de não sei quanto dos lucros. Portanto, os distribuidores estão a abusar e a prova disso é que a Galp teve estes lucros todos. Quem vem dizer isso ignora uma coisa muito importante, que é a Galp, como eu vos disse, está nos três mercados. Está na exploração, na refinação e na distribuição.
Onde é que a Galp fez grande parte deste crescimento dos lucros? Foi precisamente na exploração, ou seja, nas explorações de petróleo que tem, e depois na refinação, que são exatamente as duas áreas em que a Galp está exposta à competição internacional. A Galp não vende petróleo a um preço superior àquele que aparece nos mercados internacionais. A Galp não pode vender derivados de petróleo a preços superiores àqueles que são praticados no mercado internacional, ajustado pelo transporte, claro. Portanto, é aí que ela fez, a Galp fez, como fizeram muitas outras empresas de exploração de combustíveis. Porquê? Porque o preço do petróleo subiu, elas vendem ao preço de mercado, da mesma forma que se amanhã o preço do petróleo descer, elas terão esse prejuízo, e houve até a certa altura exploradores de petróleo que pararam a exploração porque o preço do petróleo foi muito para baixo. A única coisa que se pode controlar em Portugal é esta última parte, que é a distribuição, são as margens da distribuição. E essas não se alteraram com a descida de impostos. Portanto, não houve qualquer alteração nas margens, as gasolineiras não estão a fazer mais margens, os lucros que algumas empresas de combustíveis têm são derivados de terem a parte da exploração e refinação, não por estarem a tirar mais lucro na distribuição, ou seja, onde as pessoas vão lá comprar, mas porque os preços internacionais do petróleo e dos derivados do petróleo aumentaram e, obviamente, quem explora, quem refina, não tem qualquer controle sobre quais são esses preços. Simplesmente vende aos preços que existem num momento, como qualquer pessoa. Qualquer pessoa que tenha uma casa, hoje não a vai vender aos preços de há 5 anos. Vai tentar vendê-la aos preços de hoje, que é algo que ela não controla. Simplesmente são os preços de hoje. Pronto, hoje foi algo um pouco mais longo. Estaria para uma conversa muito, muito mais longa, mas acho que é importante haver alguma literacia económica para combater a forma como demasiadas pessoas ligadas à política e à imprensa têm tentado implementar uma determinada narrativa contra as empresas, contra o lucro. E é assim que se faz um país pobre. Era bom que houvesse mais literacia económica e que todos contribuíssem para que isso acontecesse. Fica aqui uma pequeno contributo de 8 minutos. Peço desculpa por ter durado mais um bocadinho do que é habitual. Um grande abraço e boa semana.